Hoje o Tricô recebe aqui para inaugurar, estrear esse quadro, que é o quadro Sara, a Mônica, que é uma colega nossa aqui de profissão. E o que é o quadro Sara, né? Eu acho que antes de começarmos aqui o tricô, que tricotar, que é o que nós sabemos fazer, esclarecer para vocês que a partir de agora, dentro do Tricô.40, dentro do nosso podcast, traremos mulheres de quaisquer profissões aí, mas especialmente mulheres policiais, para valorizarmos nós, né, nesse ambiente que nós precisamos de valorização, precisamos mostrar aí para vocês que temos profissionais excelentes aqui dentro, né, além da nossa qualificação técnica. Nós somos mulheres, temos as nossas atividades, temos histórias de superação, histórias de resiliência, e nem por isso a gente tá aí chorando pelos cantos, não. Nós somos guerreiras o suficiente para enfrentar a nossa rotina diária, né? Então aqui a Iracema tá comigo, a Mônica, que é a nossa convidada, e eu tô muito feliz por esse momento e poder compartilhar, bater um papo aí com vocês de casa, e peço para quem quiser comentar aí, colocar a sua história de vida, porque nada mais é do que e compartilharmos aqui histórias de vida, né? Para que a gente quebre essa barreira de achar que o policial especificamente é como se fosse um robô, e nós não somos. Né? Não se afeta com nada. E o Sara, ele vem justamente da nossa experiência, porque é muito comum nos consultórios de psicologia, né, a mulher ouvir outras mulheres, mas na delegacia, no dia a dia, nós lidamos com todos esses problemas e eles, assim, no calor dos acontecimentos, né? Então, nos deparamos com mulheres em todas as situações, e isso foi nos trazendo uma bagagem muito grande de assuntos que são importantes de serem abordados, né? Então, não apenas a mulher em todas as esferas, não apenas a mulher policial, mas essa mulher que passa por tantas situações difíceis, como ela supera isso, como ela chega a um autoconhecimento, como ela cuida de si, tendo que cuidar de tantas coisas, né? E é isso aí, deu essa ideia do Sara, que é trazer esse olhar mais sensível para além da profissão. Nós vamos falar da profissão porque somos profissionais também, né? Temos um lado profissional que não deixa a desejar para ninguém, para nenhum homem, mas nós vamos trazer esse olhar para a pessoa que está e uma por forma trás. de homenagear, né? A Mônica, para mim aqui, eu já quero dizer isso, que é uma forma de homenageá-la. Eu acho que nós precisamos dessa rede de apoio entre nós mulheres. Chega dessa pauta de competição, chega dessa pauta de julgamento entre nós, porque na verdade quem julga mais são as próprias mulheres, né? E esse é o momento de acolhimento, de diálogo, que são pilares que eu reforço muito dentro do tricô. E agora, para conversar, né, porque já falei demais, esse é um problema aqui das entrevistadas. As entrevistadoras. Entrevistadoras. Eu quero que a Mônica se apresente aqui. Quem é a Mônica, a profissional dela, que ela é. Vamos lá, Mônica. Quem é a Mônica aqui que está inaugurando o nosso quadro assim? A Mônica é uma policial civil, que entrou, tem 17 anos de polícia, né? Entrou no concurso de 2006. Quando eu entrei, eu já tinha 6 filhos, né? E aí, todos estão grandes agora, né? Todos estão criados. E ainda estou trabalhando, ainda estou na ativa, não aposentei ainda, tentei me aposentar, mas não aposentei. E mantenho a minha vida pessoal, a vida dos filhos, né? E da polícia. Eu trabalho hoje no plantão. Eu optei de estar pelo plantão, porque eu tenho 2 filhos que têm esquizofrenia. Eu passei 8 anos trabalhando em Siquiville. Adorava investigar. Para quem não sabe, Siquiville é uma seção de crimes violentos, né? Sim. Então, para quem aí não conhece, é a sigla de uma seção que lida com crimes violentos. Ou seja, ela fala mansinho assim, mas ela tem muito conhecimento na área. Eu gostei muito. Eu trabalhei em Santa Maria, depois trabalhei na DECO, na segunda DP. E aí houve o adoecimento do primeiro filho, que aí você tem um filho que era normal e ele agora recebe um diagnóstico de esquizofrenia, então agora também você é mãe, você não é mais mãe do filho normal, você é mãe do, né? Especial. E ninguém sabe o que é isso direito, então eu fui para o plantão para poder ficar mais próximo dele.
Porque o plantão ele tem uma folga de 12 horas por 24 e 12 por 72. E daí eu fui acompanhar, juntar com ele, porque ele ficou muito próximo, né? Fiquei cuidando Quantos dele. anos ele tinha quando... 16 anos. 16 anos. É. Quando veio o diagnóstico, ele tinha 16 Tinha anos. 16 anos, lá no colégio militar. E aqui eu quero até puxar, porque assim, pode ser que tenha outras mães que estejam nos assistindo, e o que foi que teve essa busca aí ativa para identificar? O que você percebeu ou não percebeu? Ele começou a ter alucinações visuais e auditivas. Assim, mãe, dorme comigo. Eu digo, por quê, Matheus? Tem uma mulher que senta na minha cama, toda noite fica sentada na minha cama, conversando comigo. E aí a gente começa a levar para o psicólogo, para o psiquiatra, e ele tem surtos de agressividade, né? Bate no irmão por nada, quebra as coisas por nada. E ouve vozes. E aí o diagnóstico ele demora 1 ano para fechar. Como ele nunca fez uso de drogas, continuou os sintomas, ele foi entrando na medicação, depois de 1 ano continuou os sintomas, então fechou em esquizofrenia. E aí, depois o outro surtou também, são 2, esquizofrenia. Esse outro tinha quantos anos? Esse outro surtou anos depois, um pouco depois. Surtou também aos 16 Aos anos. 16 anos, os dois. Os dois. Nessa altura do campeonato, a Mônica já tinha os 6 filhos. Já. Já era policial civil. Separada. Já era separada. Separada. Ok, então vamos voltar um pouquinho só, Mônica, na linha do tempo. Como foi esse desejo da Mônica ser policial? Foi um desejo de ter um emprego, de ser policial, porque eu quis ser servidora pública para ter uma segurança financeira para poder me separar, sair do ambiente de violência. Interessante isso, porque então você já tinha um emprego anterior? Como professora de educação física. Uhum. E aí eu ganhava Mas muito pouco. o seu ex-marido, então, ele era concursado? Ele era concursado do Ministério Público da União, mas eu não queria depender financeiramente. Eu sentia tanto pavor dele. Sim. E eu quero sair daqui, mas sem precisar de nada dele, né? Era aquela visão que eu tinha na época, né? E isso é bom a gente reforçar porque é algo recorrente, né? Muito. Isso, na verdade, é abafado na sociedade, como muitas coisas nós mulheres, né? Nós vivenciamos abafa, embora estejamos vivendo um momento mais de foco, né? Nessas pautas, né? Principalmente violência contra a mulher, mas é uma realidade de mulheres que têm nível superior, de que têm o seu emprego, Sim. mas que ainda tem uma dependência ali do marido, né? E talvez, e aqui você até compartilha comigo, pelo fato de ele ser concursado, você via ali nele uma estabilidade, talvez, ou você já era concursada da Secretaria de Educação? Eu fui concursada da Secretaria de Educação de Pernambuco. Ah, tá. Município, né? Mas quando ele passou no concurso, eu saí, eu pedi exoneração e acompanhei ele. Na verdade, não é uma dependência financeira, é uma dependência emocional, é uma dependência é uma dependência emocional em relação à falta de apoio externo. Se eu não tinha apoio da família, eu não tinha apoio da sociedade, porque fui criada para casar e nunca mais separar na vida, né? Sim. Então, eu sou pernambucana, ele é pernambucano, e a formação que a gente teve é uma formação muito conservadora, entendeu? E eu tinha medo de separar e eu me mantinha casada porque eu não queria que os meus filhos sofressem violência. Então eu achava que se eu separasse dele, os meus filhos iam ficar com quem? Essa pessoa ia fazer o quê com meus filhos, entendeu? Então a minha maior preocupação era estar próxima dos filhos o máximo do tempo possível. Sim. Desculpa, pode falar. O seu marido, então, você tinha um histórico com ele de agressão física. Ele é um marido violento. Não podia ser contrariado. Certo. É aquele marido que acorda de manhã e diz assim, Mônica, eu estou indo trabalhar, você pode passar uma água no carro? Posso sim, Júlio, estou indo passar, lavar o carro. Sim, mas você não colocou o meu café da manhã. Eu digo, não, vou colocar. Eu não podia ser contrariado, porque se contrariasse, ele ia ser agressivo com os meninos. E aí, para não ser agressivo com os meninos, eu não aguentava, entendeu? Você tinha que suportar toda a tensão do ambiente para que tudo ficasse
Para que entre seus aspas, filhos também né? não Ele tinha que vivessem ser essa atendido em todas as necessidade. necessidades, na hora que ele quisesse, como ele quisesse. Tem que ser... Pra você ter noção, a gente passou 4 anos, a gente morava em Chácara, na cidade ocidental. A gente passou 4 anos sem ver televisão. A gente só assistia fita cassete, que ele não deixava colocar antena externa. Meu Aí Deus. abriu uma escola no bairro e eu fui convidada para dar aula de educação física. Aí eu fui dar aula de educação física. Quando eu cheguei na sala, os meninos me perguntaram sobre a Copa do Mundo. E eu disse, Copa do Mundo? Sabia que estava acontecendo a Copa do Mundo. Ele privava vocês de contato. Tinha uma motivação maior, alguma coisa? Era só... Qual o motivo disso? Você Ele sabe? nunca foi de dar resposta, não. Assim, ele só faz o que a gente quer e pronto. A necessidade de autoafirmação, né? De se impor ali. É só o que ele quer. O que ele É um quer. rei. O rei, tudo gira em torno. Todos são súditos do rei, dele. tem que se fazer o que o rei mandou. E aí, eu queria entender também, porque assim, uma mulher que está nesse ciclo de violência, é difícil até para ela romper o ciclo de violência. Né? Porque essa violência que você tem dentro de casa, ela tem um reflexo externo. Você sofre ao mesmo tempo que você sofre. Quando você é vítima de violência interna, uma violência doméstica, você ao mesmo tempo é vítima de uma violência social. Porque fora, as pessoas fora, elas te olham não como vítima, elas te olham com um olhar de marginalização, de julgamento, né? entendeu? Dizem, porque não está trabalhando, vai arrumar um emprego, larga esse homem. Ou então critica até pela quantidade de filhos, né? Porque teve tantos filhos. E a culpa é só da mulher porque teve tantos filhos. E se ela quiser ter tanto, né? Quantos filhos quiser também, né? Mas o quanto você sofreu de julgamento e como foi que você conseguiu quebrar essa barreira? Quando a violência passou a atingir os filhos, né? O mais velho estava com 11 anos e começou a ficar um pouco mais rebelde, né? Não muito rebelde, entendeu? Mas tipo assim, o menino tinha um cabelo liso, lindo, maravilhoso, idade de pré-adolescente, e ele tinha um cabelo grande, e todo mundo elogiava esse cabelo dele, mas o Gabriel tem um cabelo lindo, 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 e ele ficava vivenciando aquele narcisismo de adolescente, assim, né? Esse cabelo lindo. E ele só tirava notas ótimas no colégio, não tinha porquê, não tinha nenhuma conduta errada. Daí ele pegou o menino à força e colocou no barbeiro e mandou raspar a cabeça dele. E a justificativa era o quê? Porque aquilo não era coisa de homem, e aí tudo que ele fazia ele achava graça, achava que estava certo, achava bonito. Entendeu? Talvez estava, de certa forma, competindo com ele, né? Já que o filho estava tomando essa proporção de ser muito elogiado, esse perfil que você está trazendo é alguém que não quer uma competição, ele quer imperar, né? E era muito inteligente também. Ele quer imperar, e aí ele acaba transferindo para o filho essa situação, né? Pode ser. É aquela idade ali em que um homem começa a reconhecer o outro homem. De 11 para 12 anos tem aquela... Não é a maior mudança ainda, mas começa um processo de transformação. E a gente até conversou sobre isso outro dia, né? Com o Rony, né? Aquele momento que o pai olha para o filho e fala, já não é mais uma criança e daqui a pouco vai começar a me enfrentar. Então eu tenho que agora, antes que isso aconteça, mostrar quem manda aqui. Né? E daí o menino teve que ir para o colégio com a cabeça raspada. E aí pronto, eu não quero mais para o colégio, não sei o quê. E eu fui percebendo que estava errado. Não aceitava de jeito nenhum, não aceitava. E por fim ele foi bater no menino e aí eu disse, não, você não vai bater aqui. Eu não vou criar filho apanhado, não. Não vai se repetir. A violência que eu sofri, eu não permitia que meus filhos sofressem. Porque eu estava ali aguentando para que eles não sofressem. Então não tinha sentido eu permanecer casada para que eles tivessem essa violência em casa. Entendeu? E como eu apanhava do marido, eu não tinha também como virar para o filho e dizer assim, obedeça ao seu pai. Assim, não tem, é uma estrutura que quebra toda a hierarquia da casa, o respeito, assim, você não tem mais, assim, eu não posso dizer assim, para a criança, respeita este homem que faz isso. Eu não tenho mais o que fazer, não tinha mais o que ser feito. O que tinha que ser feito é buscar a independência financeira.
E como você se preparou no estudo? Eu falo isso porque tem muitas mulheres que podem estar passando essa mesma situação, que têm vontade de estudar, de ter a sua independência, de romper ali uma violência por meio do estudo. E eu acho que é importante, né, se você quiser aí esclarecer como que você conseguiu estudar com 6 filhos, cuidando de 6 filhos e numa situação de violência doméstica como essa. Foi o seguinte, junto com essa surra aí, eu fui expulsa do colégio que eu dava aula, porque eu fui dar uma aula de capoeira, e a diretora era evangélica, e ela entendeu como se eu estivesse evocando demônios, fazendo toque de macumba. E aí eu tinha um berimbau que eu ganhei, nossa, eu ganhei esse berimbau, eu tinha 17 anos. Sim. Quando eu fiz capoeira na faculdade. Um preconceito, né? E ela quebrou esse berimbau, e aí eu calcei meu chinelo, saí da escola e peguei um ônibus na cidade ocidental e fui até o Conjunto Nacional. Queria tomar um milkshake. Lá não tinha sorveteria. Na cidade ocidental. Não tinha. Aí eu calculei, eu disse, vai dar tempo, porque aí quando eu voltar eu pego os meninos na escola. E aí eu tomei esse milkshake no Conjunto Nacional para esfriar a cabeça. Voltei e vi numa banca de revista assim, um jornal. Concurso para Polícia Civil. 4.200 e não sei quantos. Aí eu olhei e disse, nossa, eu ganho 420 e pouco. Era 10 vezes mais do que eu ganhava. E aí eu perguntei para o dono da revista, assim, um homem lá na banca, disse, moço, esse concurso está aberto? Ele disse, tá vendo? Não, aí até sexta-feira. Porque ele falou. Tudo bem, obrigada, educação, chegou e parou. Aí eu olhei, fiquei olhando a banca de revista e vi que tinha apostilas. E tinha apostila, agente da Polícia Civil. Eu digo, essa apostila aqui é desse concurso? Ele disse, eu disse, quanto é? Ele disse, R$50. Eu tinha R$50. Eu disse, se eu lhe der R$50, você me dá 1,75 de troco, que é da passagem do ônibus? Ele disse, é R$50. Eu disse, toma, R$50. Ele deu a apostila. Aí eu fui para o motorista do ônibus e perguntei, moço, você me dá uma carona até o Ocidental? Porque chega lá, eu vou pegar um dinheiro em casa e eu levo lá na garagem. Ah, você é Mônica, professora de Educação Física, pode entrar. Eu disse, obrigada. Aí fui. Já estava famosa, Mônica. Nossa, gente, só para fazer um esclarecimento aqui, a cidade ocidental para o Conjunto Nacional é bem longe. É bem longe. A cidade ocidental é uma cidade no entorno de Brasília. E é bem longe, né? E você foi lá para tomar um milkshake. Fui, porque eu fiquei desnorteada. Eu fiquei muito... Perdeu o emprego. Eu digo, caramba, eu fiquei muito desnorteada, entendeu? E aí Como que era a sua fé, assim, até cortando aqui, porque uma questão de resiliência dessa, você arrumar força para estudar, comprar, essas coisas que às vezes a gente não entende, né? Poxa, você saiu da cidade ocidental, veio para o nacional, foi onde você descobriu que ia ter um concurso aberto, né? Porque se você não tivesse também aqui, não tivesse passado naquela banca, você não saberia que teria um concurso aberto. Não. Justamente. Eu não sei, é impulso que vem dizer. Foi o que eu pensei, ela não foi lá tomar um milkshake. Ela acha que Um foi. propósito. Eu não sei. Tinha mais coisas também. Você está perdida, não sabe o que fazer, você vai seguindo o que dá vontade, né? Assim, eu nunca tive impulso destrutivo, entendeu? Assim, de ir brigar, de enfrentar uma situação de conflito, eu piorar o conflito. Eu sempre busco, assim, alguma coisa melhor. E uma paisagem melhor. Naquele momento, Mônica, pegando esse seu gancho de não ser destrutiva, que você olhou, você já acreditava que podia ser uma vaga sua, que você ia passar. Não, quando eu comprei a apostila, eu tinha certeza que eu ia ser policial civil. Nunca tive dúvida. Que legal isso, né? Nunca Gente, tive. isso é incrível, porque olha, o que me parece, assim, do que você está falando, é uma questão de força interior, né? E a gente estar atento ao que nós estamos sentindo também. Porque se você tem essa percepção e desacredita, a gente E o interessante é que, como eu falei que a gente não assistia televisão, a gente assistia vídeos, fita cassete que ele comprava, né? Tanto da Disney como outros. E aí ele tinha comprado de Lisbela e o Prisioneiro. Sim. E eu adorei Lisbela e o Prisioneiro, assistia com os meninos Lisbela e o Prisioneiro. E tem uma música que fazia assim: vou matar bandido e prender ladrão, a minha vida vai virar novela. E aí eu cheguei em casa, cheguei no colégio, já todo mundo tinha ido embora, era a escola da Mônica. Para pegar os filhos, né? Escola da Mônica, que era a tia Roda.
Eu cheguei lá, peguei os meninos, aí levei pra casa, eu vi, tava onde, não sei o que, Aí eu fui e botei, tinha 2 DVDs, tinha o DVD do filme e tinha o DVD de música. Uhum. E aí eu comecei a dançar com os meninos, vou matar bandido, vim prender ladrão em casa, dançando, porque eu me sei entender, disse, a minha vida vai virar novela. Olha, e eu espero que às vezes quem está nos assistindo, de alguma forma, isso que você pensou lá atrás, Foi. vire realmente novela. Profetizou, né? Porque eu acho que nós temos várias outras Mônicas escondidas, sofrendo e às vezes sem forma de sair dessa E situação. sem acreditar, o normal no mundo dos concursos é pessoas com situações infinitamente mais confortáveis do que a sua era extremamente desconfortável, não acreditam que vão passar. E são pessoas que às vezes estão só estudando e não acreditam. A Mônica, ela pegou a apostila e falou, certeza, só preciso dessa apostila aqui. E pronto, aí você pegou a apostila e como você desenvolveu esse estudo? E aí? Porque eu imagino que 6 meninos em casa não é brincadeira. Eu só tenho 2. Porque eu não tenho filho e eu estudo assim, mas olha, não é fácil. Eu tinha um ajudante chamado Caliene, que estava comigo já há muitos anos. Quando eu tive a 5ª filha, que é a Carolina, eu não consegui mais dar conta de todo mundo só. E daí eu consegui a Caliene, que é maravilhosa, a Caliene. E aí ela ajudava a gente. E aí eu disse assim, Caliene, comprei a apostila. Ela disse, você fez a inscrição no concurso? Eu disse, não. Como é que faz a inscrição? É lá em Brasília, assim, eu era analfabeta total, entendeu? Aí ela disse, vamos ver, peraí que eu vou ligar para não sei quem. Ligou para não sei quem, perguntou não sei o quê, que entrou na internet, que viu, até sexta-feira. Eu digo, quanto é isso aí? Eu falei, paga, sabe? Isso era Ela que dia da semana? Isso era numa quarta. E era até sexta? Até sexta. A próxima sexta enterrava. Aí ele deixava um cartão em casa, que era América Express, que não passava em lugar nenhum da cidade ocidental. Mas ele deixava um cartão. Cabra bom. Aí Kaline chegou e disse assim, vai no Valparaíso, no shopping, vê se passa. Eu digo, mas eu vou. Tá, eu vou. Aí uma pessoa for comprar alguma coisa, eu passo e ela me dá o dinheiro, né? Ela disse, Eu disse, então tá. Aí eu fui lá. E aí fiquei de banco, tinha Super Maia, tinha o supermercado Super Maia. Eu fiquei esperando, ela viu uma senhora lá, cheia de compra. Aí eu perguntei para ela, a senhora vai comprar isso aqui? Eu posso passar no meu cartão e a senhora me dá o dinheiro? Porque eu vou fazer uma inscrição, eu não tenho dinheiro. Ela disse, posso, eu tinha uma Kombi, né? A gente tinha uma Kombi para carregar uma menina, eu estava de Kombi. E aí eu deixo a senhora em casa com a Kombi. Ela disse, tá bom. E aí eu passei as compras dela, ela me deu o dinheiro, eu deixei ela em casa. Você lembra quanto era isso na época? Ai, eu acho que era R$100, alguma coisa assim. Que é muito dinheiro, né? Acho que era. Naquela época, então, era. E aí ela me deu o dinheiro, eu deixei ela em casa e corri pro banco, né? Cheguei pro banco, levei, já tinha impresso lá, a Kaline conseguiu lá com essa pessoa que ela fez contato, a pessoa conseguiu imprimir o boleto para pagar a inscrição. E aí eu cheguei no banco e fui pagar, e aí o cara do caixa disse assim, eu não vou poder, porque está faltando um número aqui. Eu disse, não faço não, pelo amor de Deus. Quando imprimiu, ficou faltando o último número. Eu disse, moço, você não está entendendo não, eu tenho que fazer esse concurso. Não tem como só imprimir aí, não? Olha, pelo amor de Deus, você tem que fazer, não pode. Aí ele conseguiu. Ele eu fiz a inscrição, lá. pronto. Estou impressionada. Foi. E aí foi uma maratona, né? De estudar aquela apostila, direito processual penal. Eu digo, o que é isso? Vamos lá. Até porque, só relembrando que a Mônica era formada em educação física. Não tem base de direito nenhuma, né? Na faculdade. E aí, isso foi em outubro. Então eu estava só com a apostila, outubro, novembro. Quando foi em dezembro, a Kariane disse, Mônica, você tem que fazer um cursinho. Eu digo, mas a prova é em fevereiro. Aí ela achou esse cursinho no Processos. Ele disse, eu não tenho dinheiro para fazer esse cursinho. Ela emprestou o salário dela. Meu Deus! E sabe, você falando isso, que me lembra a importância de uma mulher levantar outra. Você vê que é uma mulher que trabalhava ali para você, que sabia do seu sofrimento, de toda a situação que você vivenciava. Como é importante termos mulheres observando a outra, percebendo a outra. Porque muitas vezes nós não vamos falar, porque nós não temos essa cultura de expor o que estamos sentindo. Exatamente.
Inclusive, Kaline depois conseguiu uma antena, e quando ele saía, ela colocava essa antena na televisão cheia de Eu achei que fosse a Kaliene. Ela foi uma grande infratora em casa, foi muito bom. Olha que situação. Mas aí você conseguiu estudar, Sim, aí eu fiz procurou cursinho. dois meses do processo, né? E as apostilas do processo, elas são bem resumidas e bem direcionadas. Então, eu botei aquela apostila grande do lado e fui decorar as apostilas do processo, né? E daí tinha um professor, que era de Direito Penal, que era policial civil, Marcos, o nome dele. Ele era delegado. Não lembro o sobrenome, mas era Marcos. E aí eu perguntei para ele assim, ele chegou na sala e falou, quem está fazendo o cursinho pela terceira vez? Eu, segunda vez pela primeira vez, eu. Nada assim. Com vergonha. Ninguém vê, né? Aí quando eu saí da sala, ele chegou e falou, você está fazendo pela primeira vez? Há 2 meses, faz o seguinte, entra na página PCI Concursos, baixa as provas da Polícia Civil e vai fazendo. Você baixa assim, processo penal, processo civil. Tá bom. Então eu passava a noite fazendo isso. No PCI Concurso. E eu fui fazer a prova. E Mônica, o seu marido naquela época eu ia perguntar isso, sabia? ele sabia? Tudo escondido. Tudo escondido. Como você fazia para ir pro cursinho? Porque ele passava o dia em Brasília. Ah, sim. Entendeu? Então você ia escondido. Eu ia escondida. Eu pegava, como eu dava aula de hidroginástica bem cedo, uma turma 6 horas da manhã para idosos, no clube que tinha lá perto. Então ele achava que eu tinha ido dar aula E você estava estudando. e a Kaliene chegava às 9 horas em casa. Daí a Kaliene passou a chegar mais cedo. Disse, não, Mônica, pegou outra aula, outra turma agora. E eu saía assim, madrugada da Ocidental para poder chegar no cursinho, porque ou você sai de madrugada ou você perde o horário, né? É Sim, longe. sim. E aí ele não ficou sabendo, ele só ficou sabendo quando eu passei. Quando você passou. Nossa, eu dava tudo pra ver a cara dele. Aí você foi fazer a prova, saiu da prova com a sensação que tinha sido aprovada? Não. O que aconteceu, eu fiz a prova, né? E a Kaliene falou para mim assim, quando você for fazer, ela era evangélica, disse, Mônica, quando você for fazer a prova, você pede a Deus para guiar a sua mão. Eu disse, tá. E aí eu fui fazer a prova e tal, e aí na hora de preencher o cartão, tinha uma moça sentada assim na diagonal, fez, sua redação está em lápis. Oi? Ela disse, sua redação está em lápis. Aí eu fui cobrir com a caneta, né? A redação. E fiquei nervosa, porque faltava pouco tempo. E daí eu errei algumas questões, ficaram diferentes. Quando eu marquei o cartão, acho que 2 ou 3 questões ficaram diferentes. Do cartão para a prova, do gabarito, sim. entendeu? Uhum. E essa prova que eu levei, quando eu conferi o gabarito, eu não passei. Pelo só gabarito da prova. Entendi. Entendeu? conferiu pelo gabarito da prova, só que na hora de passar para o gabarito não era aquela Não era a resposta. mesma. Não. Era a resposta certa. Aí eu pensei, tá tudo acabado. Não, é porque eu tenho que ser delegada, sabe uma coisa? Eu vou fazer direito. Pronto, é isso, né? Como a nossa mentalidade ela é importante. Eu fui tomar outro sorvete, né? Mas Assim, sabe que difícil. isso é um ponto importante da gente refletir? Porque se nesses momentos difíceis a nossa fuga for o álcool, a gente vai desenvolvendo um outro vício, né? E isso é algo que a gente tem que também aqui compartilhar. Enquanto que, na verdade, nossa fuga precisa ser de olhar pra dentro. Vamos refletir? Vamos num lugar que acalenta. Aqui pra Mônica acalenta o milkshake. Se eu soubesse, eu tinha feito um milkshake pra hoje. E daí eu falei com o meu avô, lá do Recife. Né? Falei com o meu avô que eu queria fazer um curso de Direito. E aí ele disse, tá bom, me matriculou, me deu dinheiro, me matriculei na faculdade de Direito. Aí, na faculdade de Direito, eu encontrei aquele professor, o Marcos, que era delegado da Polícia Civil. E aí ele pediu pra gente, ele disse, não passou? Eu disse, não, fiz a prova, não passei. Eu mostrei a prova lá e tal. E daí outro professor mandou a gente para uma sala de informática, para mexer no computador. Aí eu abri o Google e fui ver a minha redação. Como eu nunca tinha feito um concurso que tinha que fazer redação, eu não sabia que só corrigia a redação se tivesse sido aprovada na objetiva. Eu não sabia. E eu tirei 95 na redação. Nossa, então tinha passado muito na bem. objetiva. Aí o colega que estava do lado assim, era um bombeiro.
ele olhou e disse, você passou na Polícia Civil? Eu disse, não, é só na redação. E se você passou na Polícia Civil? Eu disse, cara, não. Aí ele entrou, peraí, sai daí, aí saí pra cá, abriu, olha aqui, você foi aprovada. As questões que eu tinha errado no cartão estavam, assim, errei pro certo, entendeu? Você errou na prova e passou errado que ficou certo. Aí foi correria pra, assim, tem que entregar documento, tem 3 dias para entregar um documento, entendeu? E aí foi correria para entregar. Nossa, e a sua sensação naquela hora de saber que você tinha sido aprovada? Foi correr para casa. Dá as contas do marido! Sai daqui! Eu larguei a aula, corri para casa e fui abraçar a Caliene. Foi uma grande incentivadora, né? Fui abraçar a Caliene e fui pegar os meninos. Caliene, vamos pegar os meninos tudo no colégio. Peguei todo mundo no colégio e fui falar com a dona do clube que eu dava aula. Ela disse, Mônica, pode entrar na piscina com os meninos? A gente foi tomar banho em piscina. Gente, isso dá um filme filme melhor do que muito filme por aí, né? E a Anne até te perguntou num determinado momento, não estamos falando de religião, sim, né? Mas diante disso, dessas coincidências todas, você tem algum sentimento em relação, tinha algo maior assim, movendo tudo isso? O que sempre me guiou foi a voz do meu pai. Como eu fui criada por ele, aí eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Porque assim, minha mãe me abandonou, minha mãe não me quer, me viu chorando, ela não tinha família. Por que a gente tem família, não tem família? E ele ficava sempre dizendo assim, você consegue. Você é muito melhor do que eles. Você vai conseguir, você vai fazer, você vai, entendeu? Ele sempre tinha uma palavra muito positiva. Uhum. E aí, eu acho que eu ficava ouvindo o papai falando, sabe? Sim. O reforço ali, é importante isso também, né? De como a gente cria os filhos. Se você sempre fica, não é valorizando, mas colocando o foco, né? Que eu acho que, se a gente põe a lupa só nos defeitos, a gente está super valorizando aquilo. Problemas, dificuldades, todos nós temos. Ninguém aqui é perfeito, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas quando nós colocamos a lupa naquilo que nos valoriza, no que nós acreditamos, o impossível não existe, né? Não. Se eu fosse aqui no nosso projeto, por exemplo, quando eu comecei pensando lá sozinha, se eu fosse pensar o tanto de problema que poderia vir, talvez o projeto não teria saído. Teria começado, né? Exatamente. E hoje a gente está aí com 2 meses e eu não sei como, mas nós estamos. E estamos bem, muito felizes aqui com a Mônica de compartilhar essa história e cada vez mais as portas vão se abrindo. É algo que a gente também não consegue explicar, né? Exato. Mas aí você foi aprovada, viu o seu nome, aquela alegria, os meninos todos foram pra piscina, então... Todo mundo pra piscina. Todo mundo pra piscina. Em casa, a Kaline sabia fazer uma pizza maravilhosa, ela já tinha colocado uma massa para... Comemoração. E quando o ex-marido, que na época ainda era marido, chegou em casa, como foi? Ele você ficou achando falou? graça. Ele ficou rindo e disse, não é assim que se faz concurso, Impossível. não. O pessoal estuda 2 anos para passar em concurso. Eu digo, vou matar bandido e prender ladrão. A música lá do filme que você assistia. A minha vida vai virar novela, não sei a sua, mas a minha vai virar uma novela. Nossa, olha, assim, pra mim é uma história de superação incrível isso, porque é um ambiente difícil de você manter até a sua autoconfiança ali, né? Porque esse tipo de relacionamento mina você como mulher. E a gente sabe isso. Discrimina, te inferioriza em tudo. Mas eu vou dizer assim, tem um particular. Como eu tive uma infância muito prejudicada, e aí eu pude viver essa infância com os meus filhos. Entendeu? Entendi. Então eu estava muito contaminada com a energia da criançada. Bom contágio, né? E aquilo ali me trouxe muita força. Sim. Então eu não era infeliz, porque eu era muito feliz de vivenciando essa infância com os filhos. A gente comprava barraca, com pouco que eu ganhava, mas eu comprava brinquedo no 99, entendeu? Fazia as nossas farrinhas. E aí eu comprei uma barraca de acampamento, a gente morava em chácara, botava a barraca lá fora, dormia lá fora, entendeu? E a infância é muito sonhadora, né? A infância é muito então, acho que devolveu o sonho, né? Na verdade, os seus filhos te devolveram o olhar de esperança que a criança tem.
Então a gente né? passou aí pela Mônica e de alguns anos atrás, uma Mônica depois de aprovada, a policial, e a Mônica hoje. Quais são os projetos dessa Mônica aí do futuro? Então, a Mônica fez o direito, porque achava porque quando você entra na polícia, foi tão fácil passar para gente de polícia, e eu digo, não, então dá para estudar, se eu fizer para ser delegado, falta o quê? Só um curso? Então vou fazer o curso, né? Mas aí eu fiz o curso de Direito e não estudei, porque foi na fase, quando eu terminei o curso, o meu filho adoeceu. Uhum. E aí, eu digo, nossa, que é um caminho sem volta, né? Esse caminho não tem volta, assim, esquizofrenia não tem cura. Uhum. E de tanto ler sobre esquizofrenia, buscar, frequentar psicólogo, para psiquiatra, levar para cá, para lá, então eu fiz a psicologia. Entendi. E aí pretendo trabalhar como psicóloga para atender não só a psicopatologia, que é o que me interessa mais, porque eu convivo com isso, né? E como também a outras necessidades que vierem. O que eu vejo muito na polícia, que chega no balcão de delegacia, o balcão de delegacia é um local que o esquizofrênico encontra um amparo. Ele vai buscar lá. Ele talvez não encontre, mas ele busca. A intenção dele, né? Ele vai buscar ajuda. Ele dificilmente vai buscar ajuda No hospital. no hospital. Ele vai na delegacia, porque ele está se sentindo injustiçado, ele está em um surto paranoico, né? Perseguido. E aí eu vejo que a gente não tem um preparo para lidar com esse pessoal, entendeu? E o que tem A saúde mental como um todo, né? A questão da saúde mental é algo que a gente precisa de fato observar no balcão de atendimento. E muitas vezes assim, já chegaram alguns lá que a gente conseguiu identificar. Era do Rio Grande do Sul. E estava aqui em Brasília. Estava aqui em Brasília. Entendi. Aí a gente faz contato com a família do Rio Grande do Sul, a família desesperada já fez Boletim. ocorrência lá. Aí a gente pede para comprar a passagem, manda a gente aí, bota no avião, chegou, é uma alegria, entendeu? E como que você, eu vou voltar aqui um pouquinho, mas fique à vontade se você quiser avançar, tá? Você descobriu essa questão dos seus 2 filhos, né? 2 filhos esquizofrênicos, quando você estava aí terminando a faculdade de Direito, nesse período. Como foi para você lidar com essa situação, ajustes em casa, como orientar aí, sabe? Alguém que está nos assistindo, como foi para você internalizar, passar por esse processo, né? Quando eu separei, a Kaliene foi junto. Né? Você separou da Kaliene jamais? A Kaliene não veio comigo. Ela ficou? Não foi com você? Eu pensei que ela tivesse seguido. Eu vim para Brasília, eu vim morar em Brasília com 6 filhos. Sozinha com 6 e eles eram todos menores de idade. Então, assim, foi difícil, mas eu acho que a dificuldade para mim, ela é estimulante. Muito, nossa, olha, você é inspiradora. É inspiradora. Porque aí a gente foi morar numa casa muito pequena, não cabia todo mundo, entendeu? E aí isso me traz energia, entendeu? De querer mudar, de querer melhorar. Essa casa não cabe todo mundo não, mas vai ficar aqui mesmo, quer ver? Ele tinha uma garagem, eu disse, essa garagem vai fazer 2 quartos com laje. Pronto, eu fiz 2 quartos com laje, um virou depósito, o outro eu botei 3 beliches. Tinha um banheiro do lado de fora, deixei o banheiro, entendeu? Botei uma barraca em cima pra mim. Basta amor pra uma casa, né? A gente às vezes se apega tanto em questão patrimonial, de ter um luxo, de ter espaço, quando na verdade nós somos felizes, onde tem amor, onde tem cuidado. Nem toda casa é um lar, né? Porque o que eles precisam é de afeto, precisam de companhia, precisam de presença, de estar junto, de dividir, entendeu? E isso não faltou. Nunca faltou, dá pra perceber pelo seu cuidado, abrir mão de sonhos de estudo, de que você almejava delegado, né? Estudar, a virtude de estar ali em comunhão com seus filhos, né? Porque está ali vivendo em família. E nesse meio tempo, é muito menino pra controlar, né? Você não já perdeu algum filho assim, não? Ah, já perdi, lá na Feira da Ocidental. Aonde? Na Feira da Cidade Ocidental. Eu fui, aí todos queriam ir pra feira. Eu digo, então vamos. Aí a gente foi pra feira. Aí chegou lá, fez feira, não sei o que e tal, beleza. O Antônio, que hoje tem 20 anos, ele era novinho, né? Eu entrei na polícia, ele tinha 3 anos. Então ele tinha menos de 3 anos quando eu perdi ele.
E aí eu não sei em que momento eu tirei o Antônio do braço, coloquei no chão, coloquei em cima de uma fruta, sei onde eu botei tudo. Você tava de Kombi. De Kombi. E aí vamos voltar para casa. Sempre era muita farra. Eles festa. foram muito felizes, sabe? Uhum. E a gente volta para casa e vamos tirar as frutas, vamos tirar isso. Era assim, Aurélio, você vai pegar. Vou pegar o quê, mãe? Pega banana, enche essa sacola de banana. Você, isso aqui de laranja, enche de laranja. Quantas? Eu digo, 20. Aí ele contava, 20 e tal. Uhum. Aí quando chegou em casa, aí tá aquela confusão lá, todo mundo pegando as compras, não sei o quê, menino correndo para lá, menino correndo para cá. E eu, cadê? Porque eu não tô nem de colo, né? Cadê o Antônio? Aí sai correndo, pega Aquele sai desespero. correndo. Quando eu chego lá, e tá o dono, um homem que vende fruta lá na verdura, tá ele com o Antônio no braço. Mas não, Céu, você tem Acertou. É meu filho. Eu disse, é seu filho, toma. Seu filho. E nessa mudança, então, Mônica, nessa mudança para Brasília, para essa casa mais modesta, ainda não existia o diagnóstico do Gabriel. Matheus. Foi o Matheus que Foi. foi diagnosticado. Ainda não existia Não. nesse momento. Não. Foi quando começou. Depois dos 2 anos começou. Aí, e como foi o impacto desse diagnóstico? Você já tinha vencido várias dificuldades, tinha conseguido se separar, passou no concurso, então a vida teoricamente estava Fluindo, né? fluindo, feliz. Agora É. chegou a minha vez. É. E vem um diagnóstico desse. Como foi para a Mônica esse diagnóstico? Agora temos outra batalha, vamos enfrentar. Arregaçar as mangas assim, ó. Vamos embora ver o que é. Fiz uma reunião com os filhos, eu disse, ó, a gente tem que cuidar do Matheus. Porque eu sempre tratei todos assim, aniversário de um, então eu comprava presente para todo mundo, dá para Entendeu? assim, o irmão está doente, precisa todo mundo. Quem vai fazer o chá? Você pega o chá, você pega a vacideira, quem vai pegar essa vacideira? Quem vai botar isso? Cooperação, né? Eu sempre criei eles porque eu penso assim, que eu não vou estar aqui um dia e eles vão continuar se cuidando, entendeu? Então eu fiz essa reunião com eles para a gente ter, porque eles não entendiam porque que o Matheus de repente dava um murro no Gabriel, dava um murro na barriga da Elba, entendeu? E aí eu expliquei porque o Matheus está doente, como eu tenho um tio esquizofrênico, né? E eu já conhecia essa doença. Aí eu expliquei para os meninos, é uma doença hereditária, o Matheus, a gente não sabia que ele ia ficar assim, ninguém sabia, mas ele vai ficar assim. E a gente vai cuidar dele. Então, assim, sempre foi tudo muito junto, entendeu? Sim. E foi difícil, mas a gente conseguiu. O Matheus é o querido da família. Sim. Matheus e Aurélio, eles são 2 mimados. E hoje seu filho mais velho, quem é? É o Gabriel. É o Gabriel. Tem quantos anos? O Gabriel está com 30 anos. 30 anos. O Gabriel quis ser piloto de avião. Ele disse, mãe, eu quero ser piloto de avião. Eu digo, tá, como é que faz isso? E ele tá nesse caminho? Ele foi piloto privado. Ele tirou o Olha. piloto privado. Com 21 anos ele era piloto privado. Uhum. E aí ele foi para a Alemanha, foi para a China. Que legal. Ele fala inglês, espanhol, alemão. Nunca entrou no colégio dele. Ele gosta de estudar. Sim. Autodidata. Aí depois ele largou e disse, eu quero fazer Relações Internacionais na UNB para ser diplomata. Eu disse, sim, mas isso a UNB não paga, né? Tá bom, mas você vai ficar sem dinheiro. Ele disse, eu sei, assim, então tá, é uma escolha sua. E ele está fazendo Relações Internacionais e quer estudar. E ele vai ser Vai diplomata. ser, com E ele certeza. será diplomata. Então é assim, a escadinha é Gabriel, Matheus. Uhum. Matheus fez até o penúltimo ano de zootecnia. Ah, que legal. Aí depois a medicação ela traz muito prejuízo cognitivo. Uhum. Ele não conseguiu mais acompanhar a faculdade. Aí depois vem a Elga. E ele fez na particular ou na... Particular, porque zootecnia só tem na UFS, não tem na UNB. Não tem na UNB. Não. E aí vem a Elga. A Elga é médica. Médica? Que legal. Gente, que história E maravilhosa. estudou, assim, no colégio, ela passou no concurso do colégio militar, protegida da ocidental, ela e o Matheus. Aí fizeram o colégio militar, e de lá ela fez o Enem e passou.
Na UNB, ou ESCS. na ESC, É. que é uma escola pública? Porque É deve ser escola muito pública. difícil, né, você conciliar todas as demandas diárias, financeiras, e ver o empenho dos seus filhos em estudar para uma faculdade pública, né? É. Porque a ESC é uma escola de medicina pública aqui do Pública. DF. Isso. E que orgulho, hein? É. Se não fosse essa mãe aí que nós Gente, estamos mas tá no conhecendo, sangue, né? Tá no se não sangue. fosse essa mãe aí aguerrida, né, com força, sem estabelecer limites. Sim. Porque isso é uma coisa que a gente tem que conversar também com o próximo, que é, às vezes se você tem determinada profissão e você põe já uma barreira para o seu filho, impondo que o futuro dele seja o mesmo que o seu, Sim. você já está delimitando e o futuro dele pode ser o que ele quiser. O que ele quiser. Se ele quiser ser fazer medicina, vai lá. A gente ajusta aqui, ajusta dali, vai estudar que você vai passar na pública. Sim. Esse incentivo, olha, assim, muito obrigada por estar compartilhando essa história, porque os seus filhos é um reflexo da mulher que você foi Com e é. certeza. Quando, Agora eu vou ficar com vergonha. quando a Mônica nos diz assim, que o filho falou, quero fazer aviação, em momento algum, a única preocupação da Mônica é, e o que precisa para isso? Pronto, ela só quer saber qual é o caminho que ela tem que trilhar. Não o que ela não tem. Você não tem um olhar para ir ficar 6, né? Você tem um olhar de direção. Eu quero chegar ali, qual é o caminho para chegar ali? E eu tô com você, né? Mais ou menos você tá dando esse apoio. E aí ela é médica, aí... Aí depois vem o Aurélio. Uhum. O Aurélio surtou aos 16 anos, também esquizofrênico, e parou de estudar no primeiro ano do Entendi. ensino médio. E é um amor de pessoa. Ele teve muitos problemas, o Aurélio. Porque ele, assim, o Aurélio ele é o maior da casa, né? Uhum. E ele era o mais alegre e era o mais impulsivo. Uhum. Então ele fazia, tudo que ele fazia muito. Assim, nadar, ele nadava muito. Depois foi fazer Muay Thai, fazia muito. Daí ele usou droga, e ele surtou por causa da droga. Uhum. E parou os estudos, né? Sim. Mas ele é um doce. Ele tá em casa, ele é mais fechado, mais quieto. Hoje ele é mais quieto. O Matheus já é mais sociável. Depois tem a Carolina. Carolina formou em Direito. Tem 23 anos, formou com 21. Formou em Bem Direito. nova. Está trabalhando, ela trabalha no escritório de advocacia, daqui no Brasil, bem conhecido, que não pode falar o nome, né? Só de patrocinar a gente. E é um amor de pessoa. Ela é sua caçula. Não, aí depois vem o Antônio. Ah, sim. O Antônio, Que estava perdido na feira. Na feira. O Antônio estava perdido na feira. O Antônio faz o UNB, ele faz o mesmo curso que o Gabriel. Relações Internacionais no UNB. Que legal. E todos moram com você até hoje? Comigo mora Antônio, Carolina e os dois, Matheus e Aurélio. Olha, depois da gente ter toda essa conversa de superação, de resiliência, de força, e eu não tenho dúvida que seus filhos estão onde estão porque você foi a mãe que um dia talvez você gostaria de ter, Pode né? ser. Eu queria saber o que você diria para outra mulher nesse Dia das Mães, porque nós estamos aqui para contemplar o Dia das Mães, trazendo você para te homenagear. Obrigada. Por toda essa simpatia diante de tantas situações, mas você priorizou o amor, que é isso que fica aqui para mim. Você priorizou o amor. Não sei onde é que eu vou estar com meus filhos, mas aqui vai reinar o amor. Onde nós estivermos, teremos amor. Amor não vai faltar. Então, assim, o que você pode dizer aí para outra mulher que está nos assistindo, que pode estar nessa situação, né? Como você bem compartilhou agora. Qual a sua mensagem, assim, você diria? É uma mensagem para elaborar é complexo, porque são tantas coisas, né? Tantas nuances, tantos detalhes, mas assim, no grosso modo, né? Não se fixar em nada negativo, entendeu? No momento de muita dor, você sofre, você sente, você se permite sentir essa dor, mas não intensifique a dor, não solidifique, não cristalize a dor e não fique cristalizado naquela dor, como se fosse um gelo que você ficasse dentro dele, cristalizado naquele gelo assim, parou. Não. Como eu falei, os filhos, né, eles trazem uma energia muito pura, muito verdadeira.
se você conseguir entrar em sintonia com essa energia, não só uma vez, mas diariamente, você vai conseguir chegar onde você quiser. Independente do que você seja, do que você tenha, do que você não tenha. Você vai chegar onde você quer. Agora você tem que acreditar. As suas condições não são limitantes, né? Exato. A sua limitação está na sua mente. E aqui eu vou deixar um recado até para uma pessoa que me mandou a mensagem no meu particular, que eu me recordei agora. Ela estudava, finalizou ela trancou a faculdade, é o que a gente chama, né? Ela trancou a faculdade de Direito no 8º semestre, porque tinha descoberto um diagnóstico de autismo do filho, TDAH. E ela me falando que o sonho dela era ser delegada e que ela acabou trancando para se dedicar à família, enfim. Aqui, depois eu quero até que a Mônica, se você quiser comentar, mas é importante a gente ressaltar que, às vezes, pausas na vida são necessárias, mas você não pode interpretar isso como acabou meu sonho. Não. Talvez é uma pausa que você está dando na sua vida para se dedicar ao seu filho naquele momento, foi uma opção que você fez. Essa pessoa que me mandou mensagem, não vou falar o nome dela, até porque eu não conversei com ela antes sobre isso, né? Mas eu quero dizer, pode ter outras pessoas de que pausas na vida são necessárias, mas não significa abandonar o sonho. Se é um sonho seu, se é uma vontade sua de realizar determinada atividade, de estar em determinado cargo, não abandone seu sonho. Uma pausa ali é necessária em virtude de circunstâncias da vida. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem às vezes pausas. Mas o seu objetivo, até falei para ela assim, veja dentro da sua conjuntura como você vai conseguir organizar. É apenas uma pausa. Sim. Porque no dia que seu filho vê você tomando posse... A pausa e aí você pode até me contar essa história, como é que foi você tomando posse e seus filhos ali falando, nossa, minha mãe tá tomando posse, né? Vai ser policial. Você não é limitado pelas circunstâncias, né? Por mais que elas sejam desfavoráveis. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de reconhecer a dificuldade, né? Uhum. Mas como a Mônica trouxe aqui pra gente, a dificuldade ela também pode ser uma mola. Você não pode estagnar. Não pode te paralisar. Essa pausa não pode virar uma estagnação. Né? Essa Sim. pausa, ela é só assim, um suspiro para você, levanta, vamos embora. Se reorganizar diante da nova conjuntura. Os pais eles são um espelho para os filhos, né? Talvez se eu não tivesse reagido, tivesse continuado casada, submissa e tal, eu não sei se eu teria formado um aviador, uma médica, advogada, teria conseguido cuidar dos dois esquizofrênicos, assim, meus filhos são muito massa. Eu deito na cama e aí fica o Matheus e a Aurélia e a gente assistindo Disney. Que legal. Entendeu? É muito bom. A gente vai nadar, vai fazer exercício, vai pro supermercado. Eles têm liberdade também para sair sozinho. E assim, isso será que seria assim? Será que se eu tivesse me aliado ao marido, né, assumindo aquela postura de não posso me separar, tenho 6 filhos, tá? Uhum. Eu acho que essa carga iria ficar nas costas deles, né? Sim. E aí eles, não, mas minha mãe conferiu, mas eu não consigo. Vou fazer o papel. Sim, você acaba construindo, né, um legado, uma história diferente a partir de você. Então é aquela história, né? O seu teto é o piso deles, né? Então você faz com que o teto deles tenha uma possibilidade maior ainda a partir desse momento. O Matheus teve muita dificuldade de aceitar a doença. E aí ele não aceitava, porque ele era o mais inteligente de casa e ele não queria, não sou esquizofrênico, né? Entendi. E aí ele agredia e quebrava as coisas em casa. Aí um dia eu cheguei para ele, a gente estava construindo a casa, não tinha a parte de cima, só tinha a laje. E tinha uma escada. Eu disse, Matheus, vem cá, chega aqui. Fica aqui. Aí vedei os olhos dele. Tem um pano nos olhos dele. O que foi, mãe? O menino chegou, mãe, o que você vai fazer com o Matheus? Calma, a escada até hoje não tem corrimão. Disse, Matheus, sobe a escada, não tira o pano. Eu vou cair. Eu digo, sobe a escada. Ele foi pegando na parede, eu vou cair, minha mãe não faz isso. Ele, desesperado, chegou lá em cima. Eu disse, agora tira o pano e desce. Aí ele tirou o pano e desceu. É melhor
você subir, você subir a escada sem enxergar nada, ou é melhor você descer e subir a escada, caminhar, seguir, enxergando. Se enxergando. Eu digo, você está reclamando de quê, meu Deus? Você tem perna, você tem braço, você tem olhos. Você consegue descobrir o que é melhor para você. Você vai caminhar na vida enxergando e escolhendo o que você quer, independente de você ser esquizofrênico ou não. Você podia ser diabético ou não. Você pode continuar vivendo. Você entendeu? E aí a mudança foi, ele aceitou, parou a agressão. Foi um santo da América. Sim. E é interessante porque ao mesmo tempo, assim, você tem o diagnóstico e você não está aceitando. Então, o que é mais fácil para você, né? O que você propôs para ele de reflexão também, não é encarar a sua realidade, lidar com essa realidade. E nós estamos aqui com você, né? Isso não vai impedir você de... Se você for cego, você vai conseguir subir. Mas você enxerga, você consegue andar, você consegue pensar, escolher, decidir. Você vai conseguir, não tem problema não. Tem gente cardíaca, tem problema cardíaco, tem diabético, tem gente com AIDS que está vivendo, né? Com câncer. Com câncer, com enfisema pulmonar, com asma, sei lá o quê, né? E hoje ele já lida... Tá tranquilo, todos os dois super três conversam sobre esquizofrenia. Muito legal isso. Qual foi, assim, a dificuldade que você encontrou, Mônica, na sociedade, na escola? Porque você tem um coração sobrenaturalmente gigante, né? Mas o mundo não é todo assim, né? Qual foi as dificuldades que você, os seus filhos tiveram que lidar a partir desse diagnóstico que poderia ser diferente na sua visão? Foi muito difícil, porque primeiro tem o isolamento social, né? As pessoas não aceitam o desconhecimento, né? Não, você é doido, né? O doido, cuidado com o doido, olha o doido, né? O doido, ficou doido, né? E vem também uma cobrança de culpa. Eles ficaram doentes porque se separou, entendeu? Então, você ouvia isso? Ouvia. Não. Trauma. Inclusive, por parte da família também, né? Se não tivesse se separado, não tinha acontecido isso. São as pragas dos castigos, né? Que é só para a mulher, né? Só. Que a responsabilidade é sempre da mulher. E o preconceito, né? Assim, a gente vai no supermercado e as pessoas ficam olhando. Pronto, essa semana eu fui com o Matheus fazer supermercado, não sei o que, a gente entrou numa loja para comprar um remédio de verme para a gata do Aurélio. Matheus lembrou, a Charlotte está com verme. Charlotte é a gata do Aurélio. Ele disse, vamos comprar. Aí a gente entrou na loja. Quando a gente entrou na loja, Matheus é totalmente medicado, super legal. Aí a gente entrou na loja e foi comprar o remédio. E aí pediu o caixa, explicou e tal. Matheus, o cara disse, senta aqui. Aí a gente sentou. E Matheus tem uma crise de riso. Que faz parte dos sintomas do Matheus. Não que todos esquizofrênicos, o Aurélio não tem essa crise de riso. Mas o Matheus tem esse quadro. E começou a rir. E aí, todo mundo... E aí já chama o segurança. Lá vem o segurança bombado. Nossa. E aí eu disse, imagina. Aí eu disse, tudo bem aí? Está tudo bem? O senhor está bem? Ele está comigo, ele é meu filho. Sabe? Tá rindo de quê, rapaz? Sabe? Ele está rindo do que ele quiser, minha gente. Qual é o problema? Então você está com problema? Porque assim, são situações que a sociedade não está preparada e age com violência. O problema é um despreparo, né? Sinceramente, é um despreparo. O problema é que a reação sempre vem com violência. Entendeu? Esse é que é o perigo de você deixar um doente sair sozinho, desassistido, é muito perigoso. Porque se ele estivesse sozinho, ele poderia ser agredido. Agredido? Detido. E ele não sabe se manifestar também. Ele falou, ele disse, olha, desculpa, é porque eu sou esquizofrênica, eu fico rindo mesmo. Que bom que ele se posicionou, mas tem muitos casos que ele não consegue se posicionar, ele não consegue falar, ele não consegue ele se impor, né? E, enfim, mas eu queria saber, a gente pode concluir, a gente
Quer alguma pergunta a mais? Eu acho Pode que ir caminhando para o fim. podemos ir caminhando para o fim. Acho que a Mônica trouxe aqui uma lição de vida, né, pra gente. E fica até sem ter muito o que perguntar, né? Porque eu acho que a gente conseguiu falar tanto, Foi, né? verdade. E eu vou então caminhar para o fim. Depois de eu falar, vou passar a palavra para a Iracema e por fim, com certeza, para você. Ah, meu Deus. O que eu quero falar primeiro é agradecer por você ter aberto a sua vida pra gente, né? Porque é uma dificuldade que nós temos, não é fácil estar aqui, se expor, compartilhar, é difícil, é um processo que cada uma vai aprendendo a falar, né? Porque a gente falar das nossas dores, às vezes a gente não consegue nem nomear nossas emoções. Então, eu te agradeço muito, imensamente, por você ter aberto sua vida, compartilhado a sua vivência no intuito de sempre ajudar o próximo, que é o nosso objetivo aqui. Então, muitíssimo obrigado. Tem um presentinho no final, essas Oh, rosas, meu Deus. essas flores aí, essa orquídea é sua. Oh, obrigada, muito Nós obrigada. vamos te entregar e eu passo a palavra aqui para Iracema. Eu faço da Anne as minhas palavras, assim, eu estou realmente impactada, bastante emocionada com o seu depoimento, porque às vezes por tanta coisa menor a gente murmura, a gente reclama, né? E a gente está aqui diante de uma grandeza que você acha que é o padrão normal, mas não é, né? Quem dera o mundo tivesse tantas Mônicas para enfrentar os problemas que a gente tem, né? E mães. E mães, Né? e Porque a gente mulheres, falta e... mãe, assim, Sim. né? Ter esse papel de mãe, parabéns. Seus filhos não chegariam realmente onde eles estão hoje se não fosse um papel de mãe Sim, amorosa, muito bem definido. exatamente. Então, assim, é uma história belíssima, sem dúvida nenhuma. E a gente agora eu passo a palavra para você, para que você faça suas colocações e te agradeço imensamente. Foi uma lição aqui pra gente. Gente, eu que tenho que agradecer, porque, assim, primeiro porque vocês colocaram essa situação em uma situação de reconhecimento de história de vida e de homenagem, né? Que, para mim, desde que até antes de entrar na polícia e depois que eu entrei na polícia, era uma situação que foi muito... Essa questão de ter 6 filhos, 2 com esquizofrenia, ser separada, assim, sempre foi uma questão de marginalização. Então, eu agradeço essa nova posição que vocês me colocaram dentro até do ambiente da polícia, entendeu? E é isso, eu agradeço a vocês. E o que eu tenho para falar com as outras mulheres é que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é. Independente do que você seja, do que você está passando, você tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho do que você faz, você tem que ter orgulho do que você é, você tem que olhar sempre para frente, porque a vida ela vai acabar na hora certa. E enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que se manter com projetos, para ter estímulo para ir para frente, para conseguir, entendeu? Porque enquanto você está vencendo as suas dificuldades, tem outras pessoas que estão olhando para você como referência. Você pode ser um porteiro, você é referência de alguém. Então, você é muito responsável, você é a única pessoa responsável por você. E sem você saber, você é responsável por um monte de gente que você é escolhido como uma referência e você não sabe. Entendeu? Então, daí está a responsabilidade de você, dentro de todas as dificuldades, escolher sempre o melhor caminho, o caminho mais suave, assim, o milkshake no Conjunto Nacional. Então vamos marcar esse milkshake aí no Congresso Nacional, eu quero esse milkshake. Para finalizar aqui, gente, eu queria pedir para você que ficou aqui até o final, que curta, se inscreve no canal, dá um apoio para que a gente possa alcançar mais pessoas. Compartilhe o vídeo, você com certeza vai impactar muita gente que está precisando ouvir isso. Então, nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue mais longe. Mais mulheres aí, tá bom? Então, muito obrigada, Obrigada, Mônica. Eu vou dar essa florzinha aí para você com muito carinho. Obrigada.